Olá, continuando aqui. Vamos continuar com a parte final da aula da radioterapia, né? E vamos aqui para os passos de uma radioterapia 3D. Então, a primeira parte a gente chama de simulação, que é a tomografia, né? A segunda é a dosimetria. A terceira é o setup ou checkpoint. Depois o tratamento e depois o check film. Nós vamos ver cada um desses passos a partir de agora, tá? Então, para a gente começar, a gente tem que falar dessas partes importantíssimas do nosso tratamento de radioterapia, que se chama imobilizadores, tá? Então, existem vários modelos e tipos de imobilizadores que servem para que o paciente não se mova durante a irradiação. Lembra que a gente falou sobre margem de erro, né? Então, na radioterapia 2D, a margem de erro pode variar ali na média de 4 centímetros, enquanto a radioterapia 3D é de 0,5 a 3,5 milímetros, né? Então, ou seja, naquela margem onde a radiação vai pegar por fora do tumor. Para garantir isso, nós precisamos dos imobilizadores, tá? E mais uma vez, relembrando, né? Os imobilizadores, do jeito que a gente botar na tomografia para fazer o planejamento dela, da radioterapia, a gente tem que usar da mesma forma até o final do tratamento, tá? Então, o primeiro que nós temos aqui, o exemplo, são o primeiro que a gente tem aqui é a máscara termoplástica, né? Vocês podem ver que aqui branco, esses esparadrapos com as linhas são aonde o laser vai ficar marcado, tá? E aqui nós temos a rampa de madeira, que serve para fixar ela, tá? A gente vai falar de cada um, mas eu estou dando alguns exemplos. Esse tipo de tratamento, como vocês podem ver que o laser fica nessa região, é para cabeça, tá bom? Esse daqui é o tracionador de ombro, tá? Então, ou seja, o paciente vai botar o pé dele aqui em cima, nessa parte aqui, tá? E enquanto com as mãos vai segurar essa manoplinha aqui, tá bom? Então, vocês podem ver que tem as coresinhas aqui, né? Às vezes que tem várias bolinhas, o azul, o amarelo. Isso aqui a gente tem que anotar no protocolo do paciente, tá? Que é uma maneira do ombro ficar totalmente abaixado, beleza? Isso aí serve para tratamento de pescoço, tórax superior, cabeça, tá? É para que não tenha irradiação em tecidos adjacentes ou em dobradiças de pele, tá? Esse aqui é um dos mais utilizados, tá? Esse aqui se chama rampa de mama. Vocês podem ver que nele, essa parte mais aqui para baixo é a parte pro joelho, né? Pro joelho ficar em cima dela. E aqui essa outra parte aqui, nós temos aqui para botar com o ombro, né, levantado, né? Então, é como se a mão ficasse aqui por trás da nuca, tá bom? Então, o paciente vai ficar com o braço totalmente levantado, porque precisa irradiar a parte aqui, né, do peito, né? A parte da axila e a parte aqui supraclavicular, tá bom? Que é para irradiar todas essas três partes aí, para evitar metástase e coisas parecidas. Esse aqui é o suporte de pé, tá? Então é só para o paciente ficar com os pés, né, na mesma posição durante todo o tratamento. Esse aqui é suporte de pescoço. Vocês podem ver que tem várias cores e vários modelos, porque você sabe que existe diferenciação de pescoço, né? Pescoços mais longo, mais curto, mais gordinho, né? Então, dependendo do qual se adequar, a gente vai ter que usar esse. Esse aqui é por cores, né? E atrás deles tem a numeração. A, B, C, né? Geralmente a gente usava mais o B, que é esse azul aí, que era, digamos, o médio, né, das pessoas. Esses imobilizadores que vocês estão vendo aqui, eles são para o tratamento, né, de cabeça, pescoço, tórax superior. Temos a máscara termoplástica, dessa vez a maior, verdezinha, né? Não necessariamente ela vai ser verde, mas ela é maior, porque vocês podem ver que ela vem até aqui, a metade do tórax, né? Tem aqui o suporte de pescoço, a rampa de madeira e o tracionador de ombro, tá? Então, todos esses imobilizadores servem para deixar o paciente de forma imobilizada, reta, né? Proporcionando segurança, proporcionando um certo nível de conforto, né? Que vocês sabem que de máscara é muito difícil a gente ter esse tipo de conforto, porque tem que ficar mesmo realmente preso,
tá? Vocês podem ver que na máscara aqui, ó, se vocês derem um zoom, tem esses grampos, eles se encaixam nesses furos da madeira, tá? Quando vocês encaixam, ele faz aquele clack, e aí o paciente fica todo preso. No começo do tratamento, alguns ficam com a marca desses furinhos no rosto, depois vai passando, né? Principalmente se o paciente engordar durante o tratamento também, acontece isso. Mas no mais, né, é, é para deixar o paciente com mais conforto e seguro possível para terminar o tratamento, tá? A gente tem aqui a máscara, né, derretida, né? Então, às vezes, a gente derrete elas para poder usar em outros pacientes, né? Nem sempre consegue usar, né? Elas são derretidas em água, a gente vai ver aí depois, tá? Mas se puder, a gente reutiliza, né? Esse aqui é outro tipo, que é só realmente, isso aqui é mais macia, mais maleável, comparado com a outra, né? Também é para tumores de cabeça, vocês podem ver que tem a marcaçãozinha ali, ó, feita de caneta, né? Então, essas lâminas aqui é onde vai ficar o campo de tratamento do paciente. Um exemplozinho que a gente fazia para criança, né? A criança se amarrava nessa máscara, se era uma criancinha que tinha 12 anos. Esse aqui é o Vaclock, ou colchão a vácuo, né? Então, vocês podem ver que ele fica na moldura do paciente, ó. Ali está dizendo a letra A, que é aquele suporte de pescoço. Pode ver que aqui a gente pode ver aqui a moldura do quadril, aqui na parte inferior, né? E aqui a margem do braço, né? Então ele vai ficar como se fosse um posicionamento de tomografia de tórax, tá? Esse é usado principalmente para tumores ali do abdômen, tórax, tá? São usados eles. Vocês podem ver que tem um formato aí, né, do dorso do paciente e dos braços levantados. E mais uma vez a marcação dos lasers. Então, a simulação ou tomografia é após sermos informados sobre o tipo de câncer, analisaremos que tipos de imobilizadores serão utilizados e deixaremos o paciente na posição que o ficará até o término do tratamento. Após ser devidamente posicionado, faremos as marcações e o levaremos até a tomografia. Então, esse aqui sou eu, né, quando eu era mais novo, que eu trabalhei em 2015 na radioterapia, fazendo a máscara. Isso aqui é um tanque, né? Que ele fica aquecido muito para poder derreter a massa. Vocês podem ver que ela fica até transparente, tá? Aqui é uma marcação para mama. Essa marcação quem faz é o médico. Nessa aqui a gente não tem, digamos, muito o que fazer, né? Então vocês podem ver que está aparecendo aqui, ó, 95 centímetros de altura, como se fosse foco filme. A marcação ao redor da mama e, os tracinhos, né? Então o médico faz no começo essas marcações para a gente poder posicionar, tá? Lembrando que isso aqui é somente por causa de mama. Esse aqui já a gente consegue fazer, né? É o de próstata, que é um dos mais utilizados, né? Você pode ver que a gente faz a marcaçãozinha ali com o pincel e botamos o laser bem em cima, tá? Isso aqui é a tomografia, o paciente entrando para realizar o planejamento. Mais exemplos aqui, né? Um tomógrafo, né? Pode ver o paciente entrando lá marcado em cima, né? Isso aqui, né? Lá onde a gente vai chamar de BB, são bolinhas radiopacas, né? Que na tomografia aparece branca. E a gente tem que deixar alinhado com laser, tá? Para dar uma base para o dosimetrista e para o médico planejar o tratamento dele. Dosimetria. Após realizada a tomografia, é necessário que se diferencie os órgãos de risco. O que são órgãos de risco? São aqueles órgãos que, se a radiação pega, vai comprometer, tá? Para que durante a radiação não se comprometa. Então, nesta hora, entre cena o dosimetrista, que tem a função de, através de softwares, desenhar estes órgãos. É um importante passo para o planejamento da radioterapia, tá? Então, aqui, ó, aquela tomografia que a gente fez para a mama, aparece assim, a gente faz a reconstrução 3D dela, tá? E a partir daí nós vamos desenhando o contorno dos órgãos, por exemplo, pulmão não pode ser irradiado, coração não pode ser irradiado, a fim de que fiquem dessas cores, para que o físico, na hora de fazer o planejamento do tratamento junto com o médico, não erre o local exato do tumor, tá? Check film setup, né? Então, vocês viram ali nos aparelhos de radioterapia que eu mostrei nas aulas anteriores, que eles têm uma espécie de rampa embaixo que serve para fazer raio-x, né? Então, a gente tem dois tipos, tá? Temos o setup,
que é antes de iniciarmos o tratamento, para ver se está correto. E temos o check filme, que é uma vez na semana, para checar se o tratamento está correndo da maneira, desde o início, correta. Tá? Então, ela serve para checar a reprodutibilidade do tratamento. Então, esse aqui é um software que vem, né? Esse aqui é do aparelho Elekta. Então, quando a gente faz a tomografia, o dosimetrista faz esse planejamento aqui. Ele exporta para esse software um 2D, como se fosse um AP e um perfil. E aí mostra o local exato que a gente tem que fazer o posicionamento, né? E aí a gente tem que encaixar para ver se está certo ou errado o tratamento. Tá? É isso aqui que garante a correta reprodutibilidade do tratamento e o tratamento de forma segura.